Bem, pessoal, agora vamos ter aqui uma aula a respeito de óptica e vamos estudar apenas aí a parte conceitual. Não vamos nos preocupar aí com a matemática, para que possamos entender quais são os princípios físicos que estão por trás dessa óptica aqui, sem se preocupar com seno, com cosseno, com divisão, multiplicação. Vamos estudar só a teoria. Então vamos lá. Para a introdução, nós vamos falar aqui a respeito da óptica, né? Que a óptica é um ramo da física que estuda a luz e seus comportamentos ao interagir com diversos materiais e ambientes. Então, ela é uma forma de energia eletromagnética que se propaga em forma de ondas. Essa aí é a definição aí que a gente tem para a luz até o momento, que ela é uma onda eletromagnética que se propaga em forma de onda. Claro que, por ela ser uma onda eletromagnética, ela transporta consigo energia. Então, ela é essencial para a nossa percepção do mundo, permitindo-nos enxergar e interagir com o ambiente ao nosso redor. Ou seja, pessoal, vocês só conseguem enxergar o que está nesse slide, por exemplo, porque nós temos aí o fenômeno da óptica. Justamente por a luz ser uma onda eletromagnética e o nosso cérebro conseguir perceber essa luz e interpretar o que significa diferentes comprimentos de onda e frequência. Nosso cérebro ele costuma interpretar frequência e comprimento de onda da luz como sendo aí as cores que a gente conhece, azul, vermelho, preto, né? Então vamos dar uma aprofundadazinha a respeito da natureza das ondas de luz. A luz é uma forma de energia eletromagnética composta por partículas chamadas de fótons, como eu já havia dito. Isso é um pouco difícil para vocês entenderem até o momento, por isso eu peço que vocês apenas aceitem essa ideia aí. A luz ela é uma onda eletromagnética, mas para uns determinados experimentos aí que a gente fizer, a luz vai parecer que se comportou como partícula. E essas partículas são chamadas de fótons. Isso aí a gente vai ver em física moderna. Então, ela se propaga em forma de ondas, como eu havia falado com vocês, o que significa que se comporta como sendo uma perturbação oscilante no campo eletromagnético. Pega aí uma corda, imagina que você pegou uma corda. Quando você faz o balanço nessa corda, você vê aí uma onda se propagando. Algo parecido acontece com a luz, tá? Mas não tem nenhum meio aí para essa luz se propagar. A perturbação que acontece, no caso da corda, a perturbação é quando você faz uma força. A perturbação que ocorre na luz é no campo eletromagnético. Vai haver oscilações, vai haver variações de campo elétrico e campo magnético. E essas variações aí vão resultar nessa luz que a gente conhece. Por isso, pessoal, por a luz ser uma onda, ela é caracterizada por sua frequência, comprimento de onda e o que mais? Amplitude. Então, o nosso cérebro ele interpreta essas frequências e esses comprimentos de onda como sendo aí as cores. Geralmente é assim. E a amplitude? Como é que o cérebro interpreta a amplitude? Geralmente é com a intensidade luminosa. Isso é interessante. Essas ondas eletromagnéticas, pessoal, ela tem um espectro. O que seria esse espectro? Ela é uma gama de todas as frequências possíveis das ondas eletromagnéticas. Então, geralmente você vai ver uma faixa mais ou menos assim, que tem aí todos os comprimentos de onda ou frequência colocada aí numa tabela. Tá vendo aí? Vamos já voltar para cá. Então, ela inclui várias regiões, cada uma com características e aplicações específicas. E a luz visível é apenas uma pequena parte desse espectro, com frequências, né, que permitem ao olho humano percebê-la nas formas das cores do arco-íris, né, que a gente conhece: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá vendo aí? Então, antes da faixa do visível, que está aqui, nós temos o infravermelho. O que é que utiliza? Controle remoto. Não é interessante? Se tu pegar teu celular, na câmera do teu celular, e tu apontar para o controle remoto, tu vai conseguir ver uma luzinha quando tu aperta.
Isso aí é justamente uma luzinha no infravermelho. Aí nós temos as micro-ondas, que realmente está naquele aparelho chamado de micro-ondas. Nós temos as ondas de rádio, ó, que ela pega nos rádios, na televisão. Wi-Fi também utiliza ondas de rádio. Isso que é interessante. E temos aí outros tipos de ondas que está relacionado aí ao que o slide está chamando aqui de ondas baixas. São comprimentos de ondas muito grandes, ó, como você está vendo aqui, significa que nós temos umas frequências menores, ó, como você está vendo aqui. Ó, comprimentos de onda grandes significa o quê? Frequências pequenas. Isso aí a gente aprende no estudo das ondas. E aí, ó, vamos dar um zoom nessa luz visível aqui. A luz visível, ela vem daqui do anil, né? Acho que aqui é anil que chama. E vai até o vermelho. Lá no slide anterior tá meio que o contrário, mas tudo bem. Aqui é só para você ter uma ideia de como é o comportamento. As cores mais azuladas e roxas, como você está vendo aqui, elas têm aí um comprimento de onda menor. Significa o quê? Frequência maior. Já a luz aqui vermelha tem comprimento de onda maior, o que implica em frequências menores, né? Então, comprimento menor, frequência maior, comprimento maior, frequência menor. E a faixa do visível, a faixa dos comprimentos de onda visível é dos 400 até os 700 nanômetros. Isso aqui você vai usar aí adoidado, não se preocupe com isso não. Então, conhecendo aí como é o comportamento da luz, que elas são ondas, e também são partículas em algumas situações, nós entramos aí em algumas leis. Nós temos aqui, pessoal, a reflexão da luz. É por causa justamente dessa reflexão que a gente consegue enxergar os objetos à nossa frente. Claro, os objetos que não produzem luz, como por exemplo uma parede, sei lá, o quadro negro, sua própria mão não produz luz visível aí. Então é por causa da reflexão que você consegue enxergar. E essa reflexão aí, ó, tem duas leis que elas são fundamentais, que se você não aplicar elas nos exercícios, vocês não vão conseguir resolver nenhuma questão. A primeira lei é a lei da reflexão. Aliás, a primeira lei da reflexão ela é uma lei que afirma que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão todos contidos no mesmo plano. Vamos já ver isso aí. Que esse plano é chamado de plano de incidência. Já a segunda lei, ela estabelece que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos ver aqui na imagenzinha. Vocês estão vendo? Nós temos o raio incidente. Incidente por quê? Porque incide. É como se a luz estivesse saindo da lanterna. Ela bate aqui na superfície e é refletida. Tá vendo esse N aqui e essa reta? Isso aqui é a nossa reta de referência. A partir dela, nós vamos traçar ângulos. Tá vendo? Que tem um ângulo de incidência, que é o Izinho, e um ângulo refletido, que é esse Rzinho. Notem só que interessante. A segunda lei diz o quê? Que o ângulo de incidência, ou seja, que o I é igual ao R. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, ó, como você está vendo, ó, ele está no mesmo plano aqui dessa folha de slide, né? Então, tudo no mesmo plano. O raio de incidência, o raio refletido. Vamos voltar aqui. Nas reflexões, a respeito da reflexão, nós temos a reflexão em superfícies planas e em superfícies curvas. Nós vamos já ver também. A reflexão em uma superfície plana ela ocorre quando a luz incide perpendicularmente a essa superfície, refletindo-se de volta na mesma direção. Como é o caso aqui, ó. Tá na mesma direção, né? Ela não entrou aqui, nem veio na nossa direção. Foi isso aí que aconteceu. Então, se a luz ela incide em um ângulo diferente de 90 graus em relação à superfície, o raio refletido surgirá
aliás, o raio refletido seguirá a lei da reflexão, resultando em um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, é isso aí que vai acontecer. À medida que você diminui aqui o ângulo de incidência, vai diminuir o ângulo refletido. E à medida que você aumenta o ângulo de incidência, vai aumentar o raio refletido. Então, a reflexão da luz, como eu disse, nós temos também a reflexão em superfícies curvas. Em superfícies curvas, como espelhos esféricos, a reflexão da luz pode ocorrer de forma diferente, dependendo aí do ponto de incidência. Justamente porque é uma curva. Vamos já ver. E para essas reflexões em superfícies curvas, nós temos aí duas superfícies, que é os espelhos côncavos e os convexos. Os côncavos, eles convergem a luz refletida em um único ponto, que é chamado de foco, enquanto os convexos divergem a luz refletida. Aqui vocês estão vendo, ó. Isso aqui é uma incidência na superfície plana, olha como é. Claro, as leis da reflexão ainda existem aqui. Então, a normal, o ângulo de incidência, aliás, a normal, o raio incidente e o raio refletido estão sempre no mesmo plano. E o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Só que nem sempre, para superfícies curvas, vai acontecer do raio, quando ele bater aqui, voltar aí na mesma direção. Porque, ó, imagina que esse raio bate aqui, ele pode ir para lá, pode ir para lá, pode ir para lá, né? Às vezes até pode vir fazendo um ângulo de 90 graus aqui, ó. Bater aqui e para lá. Então as superfícies curvas, elas modificam um pouco o raio refletido. E nós temos aí também um fenômeno chamado de refração. Ela é diferente da reflexão, tá? Vamos entender aqui um pouco. A primeira lei da refração, ela estabelece que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são todos contidos no mesmo plano. Então, ela é bem parecida com a primeira lei da reflexão. Só que aqui aparece o raio refratado e não o raio refletido. Ele refrata porque ele entra dentro da superfície. Você vai já ver. E tem a segunda lei da refração, que relaciona o ângulo de incidência e de refração com os índices de refração dos meios envolvidos. Vamos conhecer um pouco aí do que é o índice de refração. O índice de refração de um meio, ele é uma medida de como a luz se propaga mais lentamente nele em comparação com o vácuo ou ar. Ela é representada pela letra N e é uma proporção entre a velocidade da luz no vácuo, que é esse Czinho aqui, e a velocidade da luz no meio em questão. Então, se nós compararmos, por exemplo, o ar e a água, a luz que sai do ar é aproximadamente C, e a luz que entra na água tem velocidade VA menor do que C. Aí, a partir de alguns experimentos, nós podemos determinar aqui o valor do índice de refração, e como consequência, nós descobrimos aí o valor de VA. E aí, nós aplicamos nessa formulinha aqui, que é chamada de lei de Snell. Devido à reflexão e à refração, nós vamos ter lentes. Essas lentes mesmo, de óculos, até fundo de garrafa pode virar lente, né? E tem aí alguns tipos de lentes, como eu falei com vocês. Tem as lentes convergentes e divergentes. As lentes convergentes, elas são mais espessas no centro e tem a capacidade de focar a luz. Por isso que está dizendo convergente. Ela converge. Ela tenta unir. Ela vai unir os raios num ponto só. Já o divergente, como o nome diz, diverge. Ela vai tentar espalhar o ângulo, aliás, espalhar a luz para ângulos diferentes. E a característica dela é que elas são mais finas do centro. Enquanto a convergente é mais grossa no centro. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui de lente convergente. Isso aqui não precisa decorar não, tá? É só questão de curiosidade. Nós temos a biconvexa, que ela tem uma barriguinha aqui, uma barriguinha ali, e as barriguinhas estão juntas. O plano convexo, que um pedaço é reto e o outro tem uma barriguinha, né? E o côncavo convexo, que ele
tem uma forma aí de uma meia-lua. Aliás, de uma lua, né? Então, como você está vendo, ó, a luz vem e a lente ela junta todas as luzes num ponto que é chamado de ponto focal. Já os raios divergentes, ó, temos a bicôncava, que parece aí uma ampulheta, né? Uma ampulheta. Plano côncava e côncava e convexo côncava. É como se fosse esse aqui, só que é invertido e mais grosso aqui nas pontas ao invés de no centro, né? E aí, como você está vendo, ó, a luz ela era focada e então, ó, ela diverge, ó, ela vai para diferentes direções. Utilizando, pessoal, essas lentes, nós criamos aí os instrumentos ópticos, como por exemplo o microscópio, que ele é um instrumento usado para ampliar objetos muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Então ele funciona combinando lentes convergentes para formar uma imagem aumentada do objeto. O microscópio que ele é amplamente utilizado nas pesquisas científicas, médicas, biológicas de diversas áreas para estudar células, bactérias, tecidos e outros componentes microscópicos. Aí nós temos uma imagem aí do microscópio. Aqui são as lentes, geralmente nós colocamos o objeto para ser analisado nessa região, né? Aliás, aqui, ó, na mesa, alguns chamam de platina. Coloca o objeto aqui, aí você manda uma luz e a partir dessa luz que sai daqui, nós conseguimos observar através dessas lentes, né? E temos aí o objeto mais amado pelos astrônomos, que é o telescópio. Ele é projetado para observar objetos distantes no espaço, como estrelas, planetas e galáxias. E os telescópios aí eles utilizam lentes ou espelhos para captar luz desses objetos e formar imagens ampliadas. Então existem aí diferentes tipos de telescópio, que é o caso dos refratores, que usa lente. Tem os reflectores, que usam espelhos. Que esses reflectores aqui, quem inventou foi Newton, diga-se de passagem. E cada um tem aí suas vantagens específicas. Não vamos nos adentrar tanto assim. Aí eu trouxe aqui duas imagens de telescópios ópticos, que a gente chama. Esse aqui é o mais tradicional, que você consegue comprar aí na internet. E esse foi um montado aí no deserto, né? Para conseguir enxergar aí a mais longas distâncias. Esse telescópio aqui ele é o maior do mundo, tá? Telescópio óptico, que usa lentes. Tem aí os telescópios que usam outros tipos de ondas, ao invés de ser só os visíveis. Mas não vem ao caso agora. Então, para encerrar o nosso dia, nós aprendemos aí nessa pequena aula a respeito da definição de óptica, né? Que ela utiliza das ondas eletromagnéticas para se entender algumas situações. Nós descobrimos aí também a respeito da natureza das ondas de luz, né? Que elas são ondas eletromagnéticas que vêm a partir de perturbações do campo eletromagnético. Vimos também o espectro eletromagnético, né? Que é aquela faixa com diferentes cores. Também estudamos a respeito da lei da reflexão, que é o que faz a gente enxergar os objetos, da refração, né, que é quando a luz entra no meio, ela sai do vácuo ou do ar e entra num meio diferente, né? Vimos o índice de refração, que mede justamente a razão entre a velocidade da luz em um meio em comparação com o outro, né? No caso, geralmente é o vácuo e a água, por exemplo, sei lá, e outro meio, né? Vimos aí os tipos de lentes, que podem ser convexas ou côncavas, e vimos as aplicações dessas lentes em microscópios e telescópios. E é isso aí, pessoal.